Ontem nós mostramos aqui no SBT Rio Grande uma reportagem especial sobre um programa de ressocialização de jovens infratores. O resultado é maravilhoso. 92% dos ex-internos da fase atendidos pelo programa não voltaram às ações criminosas, aos atos infracionais, ou seja, abandonaram o caminho da marginalidade. A reportagem completa, para quem não assistiu, está no nosso Facebook, facebook.com/SBTRS Oficial. Para ampliar esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o ex-juiz da Vara de Infância e Juventude, consultor da Fundação das Nações Unidas para a Infância e o Unicef, Dr. João Batista Saraiva. Doutor, tudo bem? Seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Vou lhe convidar para assistir um resuminho da reportagem que foi ao ar ontem. Solta aí, por gentileza. Roubava carro, às vezes roubava telefone, coisa assim. Hoje tu não rouba mais. Hoje não. Relatos como este se tornam cada vez mais raros no Rio Grande do Sul. O sistema carcerário vive um colapso. Hoje a construção de uma vaga no sistema prisional brasileiro custa R$50 mil, uma vaga. Na verdade, o que existe é um senso comum, anestesiado muitas vezes por um discurso repetido de que a solução para o crime é aprisionar as pessoas. Nós vamos esquecendo que é muito mais barato e efetivo evitar que as pessoas entrem no crime. O Estado, que tanto tem dificuldades para combater a criminalidade e reduzir o déficit de vaga, é o mesmo que realiza uma das políticas públicas mais eficazes de combate à violência. O Programa de Oportunidades e Direitos é a segunda chance que muitos jovens precisam quando saem da Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FASE. Desde 2009, o POD surgiu como uma alternativa. A presença em sala de aula é obrigatória para o jovem participar do projeto e ter acesso a cursos profissionalizantes, técnicos e acompanhamento psicossocial. Cada egresso tem direito a uma bolsa de meio salário mínimo regional mediante a adesão no programa. Além da mensalidade do curso, o governo arca com despesas de deslocamento e alimentação nas aulas, um valor total de cerca de R$ 1.700. Os cursos e oficinas são nas áreas de secretariado, informática, administração, manutenção predial, marcearia e gastronomia. E a cada 100 jovens que aderem ao programa por um ano, 92 desistem do mundo do crime. E aí, doutor João Batista? Eu acho maravilhoso esse programa. Quero cumprimentar a ti, Marcelo, e essa iniciativa de dar visibilidade a esse trabalho. Nós vemos um momento no Brasil em que as pessoas estão muito pessimistas, muito tristes, né, por tudo que está acontecendo. Temos essa questão da criminalidade que assusta a todos. E a possibilidade de a gente perceber que há muitas pessoas envolvidas em uma ação preventiva como essa de sucesso é uma luz no fim do túnel, e acho que esse programa de oportunidades e direitos diz bem sobre isso. Questão de custos, que é o básico para tudo, né? O que o político fala, não tem dinheiro. Bom, 50 mil, segundo o Marcos Sorlin, custa uma vaga no sistema prisional, para manter um preso ali. 9 mil para manter um na fase e R$ 1.700 para manter um no programa que recupera o mais eficiente dos três, ou seja, o mais eficiente é o mais barato. Por que esse mais eficiente, mais barato não serve para todos, para o restante dos internos da fase e até para o sistema carcerário? Sabe, Marcelo, tem uma frase do Marcel Hoppe, que foi um magistrado referencial no direito da criança aqui no Rio Grande do Sul, que dizia o seguinte: para cada 1 grama investido na prevenção, nós economizamos 1 quilograma de repressão. Eu acho que essa ação é uma ação que merece uma reflexão, e o mérito desse programa qual é? O mérito desse programa é que é um programa que conseguiu perpassar diversos governos, ou seja, ele se converteu em um programa de Estado, porque isso foi concebido ainda no governo, acho que da Governadoria da Cruz, numa ideia do Fernando Schiller, então secretário. Isso passou pelo governo Tarso, o secretário, então, Fabiano Pereira, deu uma formatação nova a esse programa, mas foi a continuidade daquele. E nesse governo Sartori, a partir da iniciativa do secretário Facioli e da atual secretária, se deu manutenção. O que eu quero dizer com isso? É possível se constituir programas de Estado, e programas de Estado que são realmente eficazes. Não adianta cada governo vir e pretender reinventar a roda, ou seja, nós temos que dar continuidade a ações como essa espetacular, que conseguiu intervir positivamente na vida de mais de 1.500 adolescentes. Isso é um número expressivo, isso tem uma grande repercussão do ponto de vista da prevenção da delinquência. Então, acho que a grande perspectiva que se tem é a possibilidade de que isso possa ser estendido ao interior do Estado, que ainda não tem essa possibilidade em muitos municípios, e ao todo o país. Eu tenho informação, inclusive,
Outro dia estava falando com o pessoal do Ministério do Desenvolvimento Social, que sei que há uma ideia de se utilizar esse programa, esse formato que há aqui no Rio Grande do Sul para todo o Brasil. E acho que isso é uma necessidade, uma coisa imperiosa, e o Unicef vê isso com muito interesse, acompanha. O Instituto Brasileiro de Direito da Criança, que é um órgão formulador de debates e de políticas públicas, de sugestão de políticas públicas aos governos, também está envolvido nessa ideia. Então eu vejo com muito otimismo, apesar desse momento que nós atravessamos de tanto pessimismo e de tanto desânimo. É evidente que são investimentos já para remediar o problema, porque a questão toda é prevenir, né? Ontem você tem uma frase aqui do Pitágoras que é: eduque as crianças para não precisar punir os adultos. Né? Se tudo isso que está sendo feito na fase, como exemplar, né? De forma exemplar, fosse feito na educação, não precisaria nem a fase, para falar a verdade. Né? O que o senhor acha que está errado aí nesse... É um gerenciamento, é um olhar, ou isso atende a interesses de quem explora a indústria da violência e ganha dinheiro com isso, e de certa forma, para alguns setores, esse estado de causa é conveniente, porque gera lucros em muitos setores. Né? Tem que mudar essa mentalidade. O que o senhor acha que é chave na mudança sobre esse assunto? Escola, criminalidade. Reforçar a escola para que não precise o jovem parar na fase. Aprender tardiamente o que deveria ter aprendido na escola e na família. Né? Não tem dúvida nenhuma disso. Nós aqui estamos tratando, quando falamos do tema da delinquência juvenil, com um problema que está posto. A prevenção efetiva disso passa por essas políticas públicas. Eu vi há pouco agora o Dr. Sidney Brizuska fazendo um diagnóstico sobre isso, ele que lida com a questão prisional de adultos. Eu vi a intervenção do Marcos Rolim também na reportagem. O que, na verdade, nós todos aqui, aquele telespectador que nos acompanha, aquele morador da periferia, aquele morador do centro da cidade, o que nós temos que trabalhar na perspectiva de ver essas crianças e esses adolescentes inseridos na escola. E isso é uma dificuldade grave que o país vive. Não existe possibilidade de construção de uma política efetiva de segurança sem uma ação de prevenção. E a prevenção é muito mais barata do que a repressão e é muito mais eficiente, muito mais eficaz. E é nessa direção que nós temos que caminhar. E nesse momento de crise que o país atravessa, uma crise moral e ética grave, eu acho que é uma oportunidade, nós vamos transformar essa crise numa oportunidade de refundar a nação, no sentido de reafirmar algumas experiências positivas, porque nem tudo que está aí está errado, existem experiências notáveis. Esse trabalho desenvolvido pela FASE aqui no Rio Grande do Sul, envolvendo homens e mulheres muito qualificados, gente que se dedica corpo e alma a isso, há de ser reconhecido nessa parceria com o Pão dos Pobres e um conjunto de atores. Me tira uma dúvida, esse programa, até onde se sabe, na realidade o jovem está ali, ele não é obrigado a fazer aquele curso, ele escolhe, é voluntariado. Ele adere àquilo. Ele adere àquilo se ele quiser, não é obrigado. Né? Isso aí não era para estar ali na sentença do juiz quando já condena ou determina a internação do jovem, que ele fizesse isso e que toda a fase, que todo o programa, toda instituição para tratamento de menores, recuperação de menores, tivesse essa inclusão com o trabalho. Isso não deveria ser obrigatório. O Rio Grande do Sul já teve, inclusive, casas penais no passado. Esse modelo se perdeu e não ficou o exemplo. O que o senhor acha por que não se faz isso? Alguma limitação técnica, legal? Não, eu acho que até o Sistema Nacional Socioeducativo formula essa ideia. Estou falando da Lei 12.594, que é uma espécie de, entre aspas, lei de execução dos programas socioeducativos. Agora, evidentemente, nós temos, me parece muito mais eficaz o processo de convencimento dos personagens em aderir a esse tipo de alternativa do que a obrigatoriedade. Porque quando tu adere, tu te entrega isso, né? Se conscientizou, né? Opa, tô errado, quero melhorar. Um assunto que não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas apenas trago para ilustração. Eu, enquanto juiz da infância, sempre fui muito favorável às adoções tardias, que eu achava sempre mais interessante do que aquelas adoções de crianças recém-nascidas, porque nas adoções tardias a adoção é uma coisa bilateral. Aquele que adota e aquele que é adotado adotam-se entre si. Sim. E isso consentimento. Isso tem um efeito importante, emocional. Exatamente. De certa forma, diria isso também em relação a esse programa socioeducativo, que ele passa pela adesão. O que nós precisamos dar aos nossos jovens é oportunidades, por isso que o nome do programa me parece muito adequado. Agora, é evidente, sem pretender fazer uma invocação bíblica, muitos são os chamados, poucos os escolhidos, né? Então, isso supõe uma adesão.
com todos esses esforços que se faz, não se está a dizer que não existam personagens cujo seja necessária a privação de liberdade como remédio indispensável. O senhor tem algum outro, para finalizarmos, um outro grande exemplo de outro país que tratou bem desse assunto? Em seguida fala da Colômbia, que eles reformularam a situação por lá, depois do cartel de Medellín, enfim. Mas o senhor lembra de algum outro exemplo? Pode até o próprio exemplo da Colômbia? Não, o exemplo da Colômbia é espetacular, Marcelo. Você traz um exemplo muito bom. Aqui na América do Sul poderíamos falar também do Chile, que tem um trabalho muito interessante e avança. Na América Central podemos falar de Costa Rica. O que eles fizeram de diferente? No sentido de uma reformulação do sistema. Em primeiro lugar, a percepção desse sistema socioeducativo como um sistema penal para adolescentes. Isso é muito importante que fique claro à opinião pública, de que nós estamos trabalhando com adolescentes autores de uma conduta infratora. E isso remete a um tratamento diferenciado, ou seja, a perspectiva de retirá-lo do mundo do crime. Existe muito apelo no mundo do crime. Hoje existe uma rede de televisão que faz uma demonstração de como funciona isso numa novela de grande audiência, em que é possível tu te confrontar com esse submundo do crime organizado, que traz atrás de si um apelo a esses jovens e que nós temos que combater, nós temos que encontrar uma alternativa a eles, oferecer-lhes uma vida com dignidade e com respeito. E eu acho que esse trabalho, por exemplo, do POD é nessa linha, e assim há muitos outros exemplos. Tanto me perguntou o que fez o Chile. O Chile redimensionou todo o seu programa de atendimento, trabalhou com uma perspectiva de um sistema de penal para adolescentes, como fez a Colômbia, como já havia feito anteriormente a Costa Rica, como fazem os países continentais na Europa. A Inglaterra tem uma situação um pouco singular, a Grã-Bretanha, mas a Alemanha e a Espanha, por exemplo, para falar de países de primeiro mundo, que tem uma atuação que remete a esse tipo de abordagem. Então, o que quero dizer? Nós temos a receita, cumpre ser aviada, e eu acho que isso passa por decisão política e passa por momentos como esse, Marcelo, em que seja possível interagir com a opinião pública e com o telespectador e com a cidadania, para a gente avaliar que existem alternativas sim, nós não estamos perdidos, nós temos para onde ir, tem pessoas que podem trabalhar nesse caminho, tem muita gente envolvida nisso e eu respeito muito os homens e mulheres que estão nesse trabalho. Muito obrigado. Bom, fizemos nossa parte hoje aqui, né? Sem dúvida, mas parabéns pelo trabalho. Obrigado pelo carinho, pela participação na SBT Rio Grande, seu grande conhecimento a respeito desse assunto, tá bom? Muito obrigado. Volte sempre que quiser e puder. Perfeito.